Senhoras e senhores do efetivo da DIRAP, aqui Tenente Capelão Ladislau, secretário do Programa de Formação e Fortalecimento de Valores em 2021. Nesse mês de setembro, nós estamos trabalhando com o valor individual empatia. Quando se fala em empatia, me vem à mente duas histórias fascinantes que traduzem muito bem o que significa esse termo. A primeira história é a respeito de uma tribo Zulu, no sul da África, que diz que quando uma pessoa comete uma falta grave na tribo, ela era colocada no centro da tribo e todos passavam em volta dela, contando coisas boas que ela já fez no passado. E depois que todos fizeram isso, eles passam por essa pessoa cumprimentando ela com sawabona. Essa expressão sawabona é um termo que significa eu te respeito, eu te valorizo, você é importante. E a pessoa respondia com shikoba, que significa então eu existo. Essas expressões retratam muito bem o significado de empatia. Porque quando os membros da tribo passam por aquela pessoa, lembrando das coisas boas que ele fez, eles estão dizendo que ele não é aquele erro, que a personalidade dele não condiz com aquela falha que ele cometeu. E o cumprimento sawabona diz que aquela pessoa é importante, que ela é valorosa. E isso retrata muito bem o significado de empatia, porque empatia é se colocar no lugar do outro, é se enxergar no outro, é olhar para o outro numa situação difícil e imaginar como se fosse você ali. Ainda que a pessoa tenha cometido uma falha, nós devemos imaginar: eu nunca cometi falhas? E se fosse eu naquela situação, como eu gostaria de ser tratado? Essa tribo dá uma grande lição para a gente acerca de empatia. E uma outra história fascinante está na Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, Jesus então conta uma parábola, que um homem ia de uma cidade a outra quando ele é assaltado, e ele é espancado e fica como quase morto ali no chão da rua. Passa um líder religioso, um sacerdote, vê aquele homem caído e passa de largo, não acode. Passa também logo depois um levita, que é alguém que trabalha no templo de adoração a Deus e também não faz nada para acudir aquele homem. Mas quando passa um samaritano, esse acode o homem, leva numa hospedaria, paga para que aquelas pessoas da hospedaria possam cuidar, tratar daquele homem ferido e só o liberasse depois que ele estivesse totalmente são. O detalhe da história é que os samaritanos eram um povo inimigo dos judeus. Eles não se davam. Então, quando Jesus está falando isso para os judeus, os líderes judeus, ele está dizendo que o próximo é todo aquele que nós podemos nos colocar no lugar, ou seja, todas as pessoas. Não importa a raça, religião, ponto de vista contrário, não importa até se é o seu inimigo, se é alguém que faz algo contra você. Empatia é se colocar no lugar do outro e é ministrar ao outro aquilo que você gostaria que fosse ministrado a você, tal como é ensinado na parábola do bom samaritano. Portanto, a empatia é algo que nós devemos praticar diariamente. É algo que não condiz só com a teoria, é algo que deve ser praticado todos os dias, sobretudo por nós, militares. Nós que fazemos juramento do sacrifício da própria vida pela pátria, nós devemos exercitar isso a níveis menores, quando nós podemos nos colocar no lugar do outro e praticar o bem. Assim, que nós possamos manifestar a empatia cada vez mais, que esse valor esteja intrínseco, enraizado em nós, que nós possamos fazer um mundo melhor, ou pelo menos o mundo das pessoas que estão à nossa volta um pouco melhor. Pratique a empatia, que ela faça parte verdadeiramente da sua vida. Que Deus abençoe a Força Aérea, que Deus abençoe o Brasil.